Olá, mais uma live começando aqui no Finanças Fácil. Sejam muito bem-vindos. E hoje o tema é direito do devedor em tempos de crise. Bom, gente, eu vou aguardar então vocês chegarem aqui. Enquanto isso, eu coloco o título aqui. Direito do devedor. Boa noite para quem está chegando. Devedor de crise. Boa noite, pessoal, para quem está chegando. Opa. Deixa eu fixar aqui o comentário. Aguardar também o nosso convidado chegar. Boa noite. Deixa eu ver aqui quem tá chegando. A Daiane, a Pati, a Rosa, a Maria, Gil, a Clebele, Eduardo. Bom, o nosso convidado chegou, então... Ana Paula. Bom, gente, sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje. Eu vou pedir só pro professor Petrúcio chamar aqui mandar o convite aqui para entrar na live ao vivo aqui com a gente, para a gente começar. Boa noite para quem está chegando. Bom, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Eu vou pedir um favorzinho para vocês dessa vez. Eu vou fazer um pouco diferente, tá? Até para a gente otimizar um pouquinho o tempo da nossa live hoje, até porque tem bastante conteúdo para passar para vocês. Eu vou, assim que o Dr. Petrúcio entrar, a gente vai começar a falar dos temas, né? E eu vou fechar temporariamente os comentários, mas para a gente conseguir falar tudo que a gente precisa falar, e no final da live eu vou tentar abrir para perguntas, tá? E aí eu vou abrir novamente os comentários, mas quem quiser já pode ir mandando também dúvidas ao longo da live aqui na caixinha de perguntas, nesse cardzinho com uma interrogação, tá? E eu vou pedir um grande favor para vocês. O conteúdo dessa live não é apenas para aquelas pessoas que estão endividadas, tá? O conteúdo que a gente vai trazer hoje é um conteúdo que todo mundo precisa saber. Então, encaminhe essa live para as pessoas que vocês conhecem, para pelo menos 3 pessoas aí, para a gente conseguir passar esse conteúdo aí para mais pessoas, o quanto mais possível, né? Eu não sei se a gente consegue salvar o conteúdo dessa live, então eu vou pedir para vocês, quem puder encaminhar, melhor. É claro que se eu conseguir salvar, eu vou disponibilizar esse conteúdo no IGTV, tá? Mas eu não queria só contar com isso, então quem puder, fica até o final dessa live. Eu vou aceitar aqui o convite do Dr. Petrúcio. Deixa eu ver aqui. Olá, boa Boa noite, noite. Tudo bem? tudo bem? Meu áudio tá bom aí? Tá tudo ok? Eu tô te ouvindo bem. Pessoal, vocês podem confirmar se o nosso áudio tá ok? Vocês estão conseguindo ouvir a gente bem aqui? Deixa eu ajustar só minha câmera um pouquinho. Vocês estão conseguindo ouvir bem? Coloca aqui nos comentários, por favor. Opa. Tá ok. Bom, então eu vou só retirar aqui os comentários temporariamente. Pessoal, então eu vou tirar aqui os comentários até para não ficar na frente da imagem aqui do Dr. Petrúcio. Eu vou pedir primeiramente para você se apresentar para as pessoas que estão nos assistindo hoje, antes da gente começar o nosso tema de hoje. Bem, meu nome é Petrúcio Monteiro, eu sou advogado, sou professor, sou professor de uma universidade pública aqui no Ceará. Eu sou aqui do Ceará, né? A gente está falando bem distante um do outro. E minha área de atuação, minha especialização é em processo civil, né? Eu sou advogado especializado em processo civil, e aí a gente trabalha bastante com essa questão de direito civil, né, voltado para contratos.
E aí eu recebi o convite, ao qual quero agradecer aqui de antemão, né, participar dessa live e poder partilhar aí um pouco da minha vivência, um pouco da minha experiência e fazer essa fusão aí, né, da sua experiência, da parte financeira administrativa com a parte jurídica para a gente tentar trazer algumas ideias, algumas soluções e alguma esperança para quem está aí muito endividado. Sim, com certeza. Eu que agradeço, doutor Petrúcio, pelo seu tempo, por você ceder esse tempo, né, para a gente, para as pessoas aqui que estão assistindo hoje e para quem vai assistir depois esse conteúdo. Eu espero muito conseguir salvar essa live no final dela, porque com certeza é um conteúdo muito rico que eu quero deixar isso disponível e quanto mais pessoas puderem assistir esse material, esse conteúdo, essa live de hoje, que para mim é uma verdadeira aula, né, de direito voltado para esse foco do direito do devedor, porque muitas vezes as pessoas, infelizmente, acabam caindo em armadilhas, né, ao longo da vida financeira e muitas vezes não sabem, não entendem quais são os direitos que elas têm diante de uma situação de negociação de dívida, especialmente no momento como esse que a gente está vivendo, né? É uma crise que infelizmente está afetando a grande maioria da população. Quem não foi afetado, pelo menos conhece pessoas, né? Ou tem pessoas da própria família que sofreram ou estão sofrendo com essa situação de crise. Milhares de brasileiros perderam seus empregos, tiveram suas rendas reduzidas e tiveram aí, no meio dessa situação, o agravamento das suas dívidas, né? E esses 3 tópicos que a gente vai falar hoje, os 3 tópicos principais, né, que a gente vai falar voltado para essa questão do direito do devedor, né? Primeiramente, sobre a questão da perda da renda, o que a gente consegue fazer nesse tipo de situação. Eu queria pedir para você iniciar com esse tema para a gente. Então, hoje a gente tem muitas pessoas que perderam suas rendas ou ainda tiveram essa redução na renda durante esse período de pandemia. O que é possível fazer? O que é possível negociar nessa situação? Principalmente porque essa pessoa precisa tentar sobreviver de alguma forma e a renda diminuiu, mas as dívidas e as contas, despesas normais de vida dessa pessoa continuam chegando todos os dias, né? É verdade. Esse problema financeiro, esse problema de endividamento, e agora não só o endividamento, mas se acumula com a diminuição de renda ou a perda total da renda, né? A gente tem o índice de desemprego aumentando aí a cada dia, é um problema recorrente. Isso não é útil, né? Toda essa discussão e esses estudos, eles não são úteis somente nesse período de pandemia, mas durante a vida toda. O problema de endividamento é um problema do brasileiro, né? Extremamente recorrente no nosso dia a dia, né? Nos nossos familiares, nossos amigos, nossos clientes. A gente tem aí uma cultura de se endividar no Brasil. E isso vem se agravando agora com a pandemia. E a perda da renda, ela agrava de uma forma catastrófica agora esse problema de endividamento, porque muitas pessoas nem conseguem mais pagar os juros, muitas pessoas não têm mais condições nem de renegociar as dívidas, porque não tem nada para dar entrada, não tem o dinheiro da parcela, né, não consegue pagar nem as parcelas atrasadas, né, nem para poder protelar mais a dívida, né, não tem. Então a gente está vendo aí muita gente realmente em situação de desespero, né? E a desigualdade no Brasil, ela agrava tudo isso, porque a gente tem um cenário que já foi feito, parece que foi feito para isso, para que poucos se tornem ricos e muitos se tornem pobres, né? E para iniciar aqui nossos questionamentos jurídicos, né, nossas dicas jurídicas acerca de endividamento, acerca de soluções e o que fazer quem perdeu a renda ou quem reduziu significativamente a sua renda, são renegociações de dívidas. O Código Civil e o Código do Consumidor, e aí a gente tem uma mesclagem dos dois códigos, né? Porque em cada situação você vai aplicar um código diferente. Se você está ali na situação de consumidor, o consumidor ele é um pouco mais protegido, ele tem um Código do Consumidor que protege um pouco mais do que o Código Civil. Mas se sua relação também é civil, isso não impede isso não quer dizer que a lei não te protege, quer dizer que a justiça não vai te amparar nesse caso. Nas duas situações, seja você esteja amparado, né, numa relação civil, uma pessoa física que alugou o imóvel para outra pessoa física, né, uma relação em que você emprestou, alugou, né, algum bem a outra pessoa,
Então, mesmo que não haja relação do consumidor, você pode ter uma revisão dessa dívida, desse contrato, melhor dizendo, para reduzir suas dívidas, né, para renegociar suas dívidas. Isso tem previsão legal tanto no Código Civil quanto no Código de Defesa do Consumidor. A gente chama isso, essa revisão, o que dá motivo a essa revisão é quando o contrato ele se torna excessivamente oneroso para uma das partes. Eu tinha ali um contrato vigorando, vamos pegar aqui como exemplo, um contrato de locação, né? Eu tinha um comércio e o prédio onde funcionava, onde sediava o meu comércio, ele era alugado. Nesse caso, eu fiz um contrato, né, numa situação de normalidade, e nesse contrato impera dois princípios. O princípio da boa-fé, porque eu queria utilizar, né, de boa-fé, ilicitamente o imóvel, e o locador, ele queria fazer uso daquele imóvel, né, me locando para que aquele imóvel fizesse a função social e gerasse renda para ele, gerasse riqueza para ele. Então, no estado de normalidade, a gente tem aí um contrato perfeito, né, em que as duas partes lucram. Um está lucrando com a posse do imóvel, o outro está lucrando com o aluguel. Ocorre que a pandemia, né, a perda da renda, em muitas cidades, aqui no Cariri, por exemplo, agora foi decretado o lockdown. Em muitas cidades a gente tem, quando não tem um fechamento total do comércio, tem um fechamento parcial, né? Às vezes o comércio pode abrir, mas a população não pode ir comprar, né? Então tem toda essa restrição aí de circulação das pessoas. Isso gera um desequilíbrio contratual. Esse desequilíbrio contratual torna o contrato excessivamente oneroso para o inquilino, para o locatário, né? Para aquele que está com o comércio fechado, o comércio restrito, o comércio que não está gerando riqueza, ter que pagar o aluguel como se estivesse no estado de normalidade. Então, quando esse contrato se torna excessivamente oneroso para uma das partes, isso é motivo, está previsto em lei, para que você entre com uma ação revisional e adapte aquele contrato à atual realidade que você está vivendo, que o cenário brasileiro está vivendo. Então, é possível, a primeira situação que a gente tem, né, de revisão contratual, né, nos dias atuais, é esse caso de força maior. A gente tem agora, né, um fenômeno natural, um fenômeno da natureza, que é a pandemia, que é a proliferação de doenças, que traz esse desequilíbrio contratual e permite que as pessoas façam essa revisão contratual. Então, doutor Petrúcio, nessa situação, é claro que a gente está vendo isso acontecer naturalmente, essas negociações até extrajudiciais. Então, o locatário e o locador, eles entram numa negociação, em certos momentos eu estou vendo isso muito acontecer, especialmente na relação comercial, né, de imóveis comerciais, em alguns casos também imóveis residenciais. Então, uma vez que não existe um acordo extrajudicial, que diante de uma conversa, uma negociação, não se chega a um acordo, isso pode ser, então, pleiteado na justiça através dessa questão, dessa lei que a gente tem que garante esse tipo de situação. Exatamente. E essa revisão contratual, ela não é específica para o setor jurídico, ou melhor, para a pessoa jurídica. Ela também pode ser feita na sua residência, também pode ser feito num contrato em que não impera pessoas jurídicas, só pessoas físicas. Então, a sua casa de morada, ela também, o contrato, né, de locação, ele também pode ser alvo aí de uma revisão judicial decorrente da pandemia. O critério que a gente precisa, né, o critério que a justiça precisa para aplicar essa revisão é que você demonstre, que você prove que ocorreu um desequilíbrio contratual por uma questão extra, né, uma questão de força maior, uma questão alheia à sua vontade. Então, a pandemia trouxe esse desequilíbrio e isso vale também para as pessoas físicas, vale também para a residência. Aqui no Ceará, um sindicato, aqui junto com a Defensoria, entrou com uma ação lá em Fortaleza, né, na região metropolitana de Fortaleza, solicitando que a justiça reduzisse forçadamente as mensalidades das escolas. E chegou a sair uma medida liminar obrigando as escolas a fazer uma redução das mensalidades. Exatamente porque houve um desequilíbrio contratual, né, ali dos pais que estavam desempregados, que o comércio está fechado, em relação às escolas que estão prestando serviço. E quando a gente tem aí a relação consumerista, é muito mais vantajoso para o consumidor, porque aqui a gente tem um princípio que a empresa
ela não pode transferir a responsabilidade e o risco, né, para o consumidor. Então, isso também é possível fazer nas relações de consumo, não só nas relações empresariais. Então, até pegando o gancho dessa questão, na situação de mensalidades escolares, hoje a gente tem, então, essa questão. A gente consegue, através da justiça, buscar esse tipo de revisão também. Isso, a gente tem vários precedentes, né? Aconteceu em Fortaleza. Acabou que não teve mais utilidade essa liminar de Fortaleza, porque a própria Assembleia Legislativa criou uma lei obrigando todos os colégios do estado inteiro, e não porque esse processo ele só era útil para a região metropolitana lá de Fortaleza. Então, o interior não seria abarcado por esse benefício, né? Por essa decisão judicial, já que não foi parte apenas dos sindicatos lá dos colégios particulares de Fortaleza. E aí houve uma lei, né, já está em vigor essa lei, foi sancionada pelo governador, reduzindo a mensalidade de todas as escolas do estado do Ceará. Então acabou que a decisão judicial perdeu a eficácia. Mas isso aconteceu em várias cidades, aconteceu em Petrolina, no Pernambuco, no país inteiro está acontecendo isso. E isso vale para tudo. Eu peguei aqui a mensalidade escolar como exemplo, mas isso vale para todos os contratos. Certo. E com relação por exemplo, hoje a gente tem a situação de contas de consumo, as contas básicas que a gente tem de fornecimento de energia elétrica, a gente tem o fornecimento também de telefone, alguns outros serviços também de TV a cabo, enfim. E hoje o fornecimento de água. Nessa questão, o que hoje está sendo feito com relação à questão jurídica para o fornecimento desse tipo de serviço, principalmente esses serviços mais básicos de necessidade real, que é energia elétrica, água, o que pode ser feito hoje com relação a esse tipo de despesa e que talvez algumas pessoas tenham hoje dificuldade de pagar e cumprir essas dívidas? Então, existe, antes de a gente falar realmente da pandemia, né, das consequências da pandemia, eu queria fazer aqui uma ressalva, que existe uma resolução da Anatel, ou melhor, uma resolução da ANEEL, né, a companhia que regulamenta aí, a empresa regulamentadora do serviço de telefone. Essa resolução, ela prevê isso muito antes da pandemia, isso tem mais de ano que está em vigor, mas poucas pessoas têm conhecimento disso. Essa resolução prevê que você pode suspender, uma vez por ano, o seu contrato, sem qualquer ônus. Você não paga taxa para suspender, nem taxa para reativar o seu contrato, de 30 a 120 dias. Então, qualquer pessoa pode fazer essa solicitação. Isso se aplica a todos os serviços vinculado ao serviço de telecomunicação. Então, TV a cabo, internet, telefone, todos esses serviços, eles podem ser suspensos sem qualquer ônus. Então, se você tem uma casa de praia, se você tem uma casa de campo, uma casa de veraneio, se você é estudante e voltou, né, para a casa de seus pais durante a pandemia, então pretende passar mais de 30 dias aí afastado, você tem esse direito, sem qualquer custo, de fazer a suspensão do seu contrato pelo prazo de 30 a 120 dias. Mesmo que você faça essa suspensão de 120 dias, você pode reativar, se você voltar antes, eventualmente, você pode reativar essa suspensão. Eu sempre recomendo que a pessoa faça de 120 dias, porque eu posso antecipar, né, o retorno da prestação do serviço. Mas eu não posso suspender por 30 e depois por mais 30, uma vez que a resolução ela permite uma única suspensão por ano. Então, existe esse benefício, essa forma de economizar, né? É uma despesa a menos, é uma dívida a menos, é um boleto a menos para você sortear e para pagar, se você tem endividado, né? Para você fazer aí uma economia. Em relação a outras prestações de serviço, como energia e água, a gente não tem muitas decisões atualmente judiciais em relação a isso, né? O que a justiça pensa? Isso não significa que está excluso essas prestações de serviço, esses contratos, lá daquela questão do desequilíbrio financeiro, né, em que o contrato se tornou excessivamente oneroso. Mas a gente tem uma questão que está suspenso no país inteiro agora, o corte, né, do fornecimento de energia, o corte do fornecimento de água durante a pandemia. Então, se eventualmente você veio a atrasar suas contas durante a pandemia, somente durante a pandemia, se não estava atrasado antes da pandemia,
você não pode ter o fornecimento desses serviços essenciais feito agora, durante a pandemia. Então isso vai fazer com que você possa eventualmente vir a parcelar, a renegociar posteriormente, né? Lhe dar uma folga aí para que você renegocie isso um pouco mais adiante. Alguns estados vêm ajudando o pessoal de baixa renda, mas isso é uma mera liberalidade do estado, não é obrigatório, e os critérios que ele utiliza para definir uma pessoa com baixa renda varia de um estado para outro. Certo. Bom, com relação a essa questão, de fato, a gente ouviu falar em alguns pontos, principalmente voltar dessa questão da suspensão, da não possibilidade de suspensão do serviço no caso de não realizarem pagamentos durante essa questão da pandemia, né? E isso realmente está acontecendo. Então, em alguns estados, eles estão adotando medidas específicas, mas como você falou, por mera liberalidade. Então, a gente já vem percebendo esse tipo de mudança, né? E um outro ponto importante, doutor Petrus, que eu acho que seria importante a gente mencionar aqui, é com relação aos contratos de financiamento durante esse período de pandemia. O que pode ser feito, de que forma pode ser negociado esses contratos? Eles também entram nessa questão, especialmente porque o contrato de financiamento ele tem a alienação fiduciária, né? Então ele tem essa questão do bem que está atrelado a essa dívida. E o que pode ser feito nessa situação de pandemia? Isso também entra nessa questão do contrato que se tornou oneroso demais para a parte? O que dá para fazer nesse caso também? O financiamento, né, os contratos de financiamento, eles na verdade são os grandes vilões, né, das famílias brasileiras. A gente tem um superendividamento agora, né, da população brasileira, especialmente decorrente da baixa da renda, né, e do aumento do desemprego. É possível fazer também, né, hoje já virou até uma ação extremamente popular, uma ação corriqueira, que é a ação revisional de contrato de financiamento. E agora, além dos motivos que você já tinha anteriormente, como juros abusivos, como cláusulas excessivas, às vezes até cobranças abusivas e cobranças excessivas, a gente tem agora um novo argumento, né, para entrar com a ação revisional, que essa força maior, esse causa de força maior, que é a pandemia. Então, a gente pode sim fazer uma revisão de todos os contratos de financiamento, protelando aí as dívidas para frente, reduzindo os juros, até suspendendo os juros, a incidência de juros durante o período de pandemia, porque o contrato se torna excessivamente oneroso. E se eventualmente a renda caiu, é possível também reduzir as parcelas para que haja um equilíbrio e mantenha a dignidade das famílias. Que é um problema que a gente tem, às vezes, o contrato, na época que ele foi feito, havia um equilíbrio financeiro para todo mundo, para quem está ali emprestando, para o banqueiro, e para quem está recebendo. Ocorre que no transcurso do contrato, há um desequilíbrio financeiro e às vezes chega a tirar a dignidade da pessoa. Então você tem várias situações em que você tem como evitar a penhora do bem, né, ou melhor, a busca e apreensão do bem, porque aquele bem, ele às vezes é fonte de renda, a pessoa é Uber, é um carro que a pessoa é Uber, é taxista, é a moto do motoboy, e é a única fonte de renda daquela família, e a gente tem várias decisões judiciais em que o juiz, não, vamos manter ali a moto, vamos reduzir as parcelas que dá para todo mundo sair ganhando. Então isso também seria uma possibilidade de revisão aí dos contratos de financiamento. Certo. E com relação a essa questão da taxa de juros, né? A gente teve nos últimos meses, né, especialmente aí nesse último ano, a gente teve quedas e um recorde da queda da nossa taxa básica de juros, né, a taxa Selic, que hoje ela está em 2,25% ao ano. Então, é o menor juros que a gente já teve aqui no Brasil. Isso também, doutor Petrúcio, entra como um argumento de revisão de contrato? É possível a gente hoje pleitear esse tipo de redução também por essa questão da queda da taxa de juros? Hoje, teoricamente, o crédito deveria estar mais barato. É claro que não necessariamente os bancos estão repassando essa queda de juros nos empréstimos e financiamentos.
Mas é possível fazer esse tipo de negociação nessa situação? É possível sim. A taxa Selic ele funciona como um termômetro, né, para a justiça. Porque se ela caiu demais, significa que está havendo uma crise no Brasil. Significa que a média de juros, né, baixou. Então, se o seu contrato não baixou, se o seu contrato ele foge à média nacional, significa que você está sendo cobrado excessivamente. Isso é um dos motivos também de fazer uma ação revisional. Só falar aqui um pouquinho sobre uma recomendação do CNJ, que eu acabei esquecendo de falar, de que durante o período da pandemia, não é recomendado que se faça busca e apreensão. Então, se você tem aí um contrato de financiamento, que esse contrato foi você se tornou inadimplente agora decorrente da pandemia, o CNJ recomenda que os juízes eles se abstenham de fazer buscas e apreensões nesse período. Está vendo um período de desequilíbrio financeiro para quase toda a população brasileira. Claro que tem gente enricando com a pandemia, mas são minorias. A maioria da população brasileira está perdendo dinheiro, está perdendo renda, está tendo prejuízo. Então, há essa recomendação também que a própria justiça se abstenha aí de fazer despejos de residências, fazer despejos de imóveis e fazer buscas e apreensões de bens móveis. Perfeito. E, doutor Petrúcio, eu queria passar para o nosso próximo tópico, que é a questão do direito do devedor. Né? Coincidentemente, essa semana, o Banco Central lançou um estudo, né, do risco, do chamado endividamento de risco no Brasil. E hoje a gente tem cerca de mais de 4 milhões, 4,6 milhões de brasileiros entrando nesse endividamento de risco. E esse endividamento de risco é justamente aquela questão do brasileiro que hoje comprometeu acima de 50% da sua renda em dívidas. Então, esse tipo de situação está, de fato, se tornando comum e se agravando nessa situação aí de crise também, né? E o que eu vou até dividir um pouquinho o que eu percebo como consultora financeira. Eu vejo cada dia mais e mais as pessoas renegociando dívidas de forma desesperada até. Acredito que essa seria a melhor palavra. Porque a pessoa não consegue pagar, não está se sentindo confortável com aquela dívida, não está conseguindo cumprir aquela parcela e ela vai até o banco, negocia novamente a dívida. A gente tem outro fator também que eu queria que o senhor comentasse sobre a questão de inclusão de outros serviços dentro dessa negociação, dessa nova contratação de empréstimo, né, que a gente vê muito hoje os bancos oferecerem esse tipo de serviço, até às vezes oferecerem não, né? Que eles às vezes nem avisam o cliente que estão incluindo esse seguro, um determinado serviço dentro daquela contratação, daquela renegociação de dívida. E o que acaba acontecendo é que o cliente ele tem aí majorado a sua dívida com a contratação de serviços e essa dívida fica impagável. Chega um momento que esse cliente não consegue cumprir esse pagamento de dívida, chega em negociação, renegociação atrás de renegociação de empréstimo e chega numa situação onde ele compromete, que é justamente isso que esse estudo aí que o Bacen, esse relatório que o Bacen apresentou essa semana, do endividamento de risco. Então, chega a uma situação onde a pessoa está endividada ao ponto de não conseguir pagar e comprometer a renda ao ponto dela não conseguir sobreviver. Né? Ela não tem outros meios de quitar aquela dívida. E eu até citei um exemplo de uma pessoa que até me autorizou e está precisando de ajuda com relação a isso, que esse é exatamente o caso dessa pessoa. Ela fez várias renegociações, ela no final acabou fazendo uma renegociação, né, de um empréstimo consignado. Esse empréstimo consignado não é descontado 100% na folha de pagamento dela, então um pedaço é descontado na folha de pagamento. Eu quero até saber se isso se é correto, mas o banco ele desconta parte dessa parcela dentro da folha de pagamento dela
e a diferença, quando o dinheiro cai na conta dela, ele desconta não só a diferença desse empréstimo consignado, mas também desconta um segundo empréstimo. No final, essa pessoa que recebe um pouco mais de um salário mínimo, ela recebe líquido na conta dela apenas R$ 300 por mês. Então, ela teve aí a situação de não ter como sobreviver com o salário dela por conta desse excesso de desconto de dívida. O que pode ser feito nesse tipo de situação? Vamos lá. De início, o que a gente vê aí é uma bola de neve que acontece com essas renegociações. A primeira dica que eu dou, né, para os meus clientes é que não se desespere e não tome uma decisão precipitada. Você está devendo, está recebendo ligações, está recebendo cobrança. Tenha calma, né? Pense numa estratégia de como você sair dessa situação de endividamento. Não adianta você se livrar de uma dívida fazendo outra dívida, isso não vai resolver muita coisa. Vai só protelar o problema. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é uma análise de realmente em que situação você está e para posteriormente você tomar uma decisão, né, uma decisão acertada, uma decisão planejada, para que você não faça besteira. Em relação a esses descontos, né, essas consignações, o Superior Tribunal de Justiça, há muito tempo, ele vem fixando o entendimento de que é ilícito descontar mais de 30% do salário da pessoa. Então, no caso desse exemplo que você deu aí da sua cliente, seria ilícito, ela poderia entrar lá na justiça para reduzir aí o desconto que é feito na conta dela. Isso não significa que o banco que emprestou o dinheiro a ela, ele vai deixar de receber o dinheiro dele. Mas ela vai receber pelo menos 70% do salário dela para que ela possa viver com dignidade. A dignidade da pessoa humana está prevista lá na Constituição, então está acima das leis, está acima dos contratos. Né? A dignidade da pessoa humana ela deve ser preservada em qualquer situação. Então, não é razoável que uma pessoa venha a ter descontado 70% do seu salário, 80% do seu salário, para pagar dívidas que ela contraiu com o banco e provavelmente essas dívidas elas foram aumentando com o tempo. Antigamente, hoje não é possível mais isso acontecer, mas a gente teve uma época em que se você pagasse o mínimo do seu cartão de crédito, na fatura seguinte o valor vinha maior do que a anterior, mesmo você pagando o mínimo. Hoje o Banco Central não permite que isso aconteça mais, então o mínimo ele deve ter um valor superior à taxa de juros de rotativo ali que está sendo cobrado. Então é possível, isso é muito corriqueiro e esse entendimento está fixado aí no STJ de que a cobrança de consignação acima de 30% ela é ilícita. Então não existe uma lei que diga isso. Isso é um entendimento da justiça. Né? Mas como esse entendimento está fixado na jurisprudência do STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, ele acaba vinculando todos os juízes de primeiro grau. Então se você está passando por uma situação dessa, né, e entrar na justiça para rever as parcelas do seu financiamento, é muito provável que o juiz ele aceite o seu pedido baseado aí no entendimento do STJ. Nossa, essa é uma excelente notícia, doutor Petrúcio, porque é uma situação que eu acredito, como saiu esse relatório aí do Banco Central, eu acredito que muitas pessoas estão vivendo isso, né, e não sabem o que fazer nesse tipo de situação, porque muitas vezes vão até o banco e o banco não aceita de forma nenhuma negociar, talvez até por medo de não deixar de receber, mas de fato acaba que a oferta de crédito é muito superior à capacidade de pagamento dessa pessoa e o banco mesmo assim insiste em ofertar esse crédito, em majorar dívidas com produtos, né? E aí o próximo tema que eu queria falar é justamente isso. Em quais situações é permitido, porque isso é a tal da venda casada, né? Teoricamente, a gente não poderia ter, durante a contratação de um empréstimo ou de um produto de crédito no banco, a gente não deveria ter esse tipo de contratação com outros serviços atrelados, correto? Na verdade, é possível você ter um pacote de serviços contratados juntos. Muitas vezes é vantagem se você pretende, se você tem um objetivo de ter aquele pacote de serviço. Às vezes sai mais barato quando você compra junto, né?
Mas o banco ele não pode te obrigar. É aí que se torna ilícito, é aí que a venda casada é rechaçada pela lei brasileira. O banco não pode te obrigar a fazer o financiamento se você comprar lá o seguro de vida, se você comprar um outro serviço. É muito comum o pessoal colocar lá, junto com o financiamento que você faz, eles colocam sempre, é corriqueiro eles colocarem seguros e outros serviços que você não contratou. Aconteceu comigo, eu fui abrir uma conta uma vez num banco aqui, e eu precisava dessa conta, eu precisava de uma conta salário. Então eu cheguei lá e disse, olha, eu preciso de uma conta salário nesse banco, né? Porque o empregador exigiu que eu fizesse naquele momento. O Estado ele tem um contrato aqui com um determinado banco, então a conta salário tinha que ser inicialmente naquele banco. Depois eu podia fazer a portabilidade para onde eu quisesse. E aí, ao fazer, eu estava apressado, ao fazer essa contratação dessa conta salário, na verdade me venderam um pacote de serviço, né? Uma cesta de serviço. E aí, quando foram nos meses posteriores, eu verifiquei que na minha conta vinha descontados uma cesta de serviço e não foi o que eu solicitei. Como eu estava apressado, eu acabei não lendo o contrato. E tinha lá um pacote de serviços que eu não tinha contratado. Eu tive que voltar ao banco e cancelar todos aqueles serviços que me foi contratado ilicitamente, porque eu não solicitei e não concordei com aquelas cobranças, né, com aquelas prestações de serviço. Aconteceu também outra vez comigo, eu contratei uma hospedagem do site aqui do escritório e aí incluíram um serviço de backup que eu também não contratei. E de início eles disseram que o backup era gratuito. Mas aí, após 2 meses, 3 meses, vieram cobrando por esse backup. Eu tive que ligar e fazer o cancelamento. E no caso do backup, eu fiquei bastante chateado porque eu me senti enganado e eu solicitei que eles retornassem todos os valores que eles haviam cobrado já anteriormente. Como eu não contratei, eles não têm um contrato para provar que eu contratei, que eu solicitei aquele serviço, eles acharam por bem devolver tudo aquilo que me cobraram. Nesse caso de contratação de outros produtos, doutor Petrúcio, eu tenho a situação exatamente de uma renegociação de um empréstimo onde o banco incluiu um seguro no valor de R$ 2.000. Então, ele majorou a dívida da cliente em mais R$ 2.000. Eles não avisaram a cliente sobre isso, né? E simplesmente ela recebeu depois aquela surpresa quando ela percebeu que tinha sido enviada uma apólice de seguros que ela desconhecia logo após essa renegociação. Então, uma das coisas, até você acabou dividindo com a gente essa sua experiência também, isso pode acontecer, né, com uma certa frequência, né? Não só a gente está falando da questão bancária, mas não só nos bancos tem a situação da hospedagem do site, né, da contratação de outros tipos de serviço. E é claro que a gente pode diretamente já negociar com o banco ou com o prestador de serviço a devolução imediata daquela cobrança referente àquele produto que está sendo vendido, que está sendo incluído ali indevidamente naquela operação de venda, né? Esse caso até dessa cliente, ela precisou, claro, que negociar um pouco mais, de forma mais incisiva, mais insistente. Ela teve que ser muito insistente com o banco para tentar resolver, inclusive ameaçar o banco de entrar com um processo, porque o banco dizia que a negociação, a condição da contratação do seguro, ela dependia disso para efetivar a renegociação de dívida. Então, isso ainda acontece, apesar da gente já ter isso daí muito bem definido na lei, que a gente não pode ser obrigado a contratar um produto dessa forma, mas às vezes acontece e os bancos, os prestadores de serviço, infelizmente, ainda continuam adotando essa prática, né? Isso é extremamente corriqueiro, né, esse tipo de venda, porque os funcionários, escriturário lá do banco, eles têm metas a bater, então eles acabam empurrando esses serviços que você não contratou para que ele atinja a meta, para que ele seja promovido, para que ele, né, aumente as comissões dele, mas isso é uma prática ilícita, né, e que deve ser cada vez mais combatida no Brasil. O único caso que a lei permite, que a justiça permite que haja
venda casada, não deixa de ser uma venda casada, é no caso de financiamento imobiliário, especialmente quando são pessoas de idade avançada. O banco exige que haja ali um seguro para que o banco possa manter, né, o serviço e ele possa fornecer um juro menor, né? Então, às vezes se torna muito arriscado para o banco fazer um financiamento de uma casa para uma pessoa idosa, e aí é incluído, ele só faz essa negociação, né, esse financiamento de imóveis, se houver o seguro. Então, às vezes, em relações imobiliárias, em financiamentos imobiliários, é admitido, sim, a inclusão de seguro. Nos demais casos, não. Certo. Aí é ilícito. Um outro ponto que eu queria muito que a gente aproveitasse para comentar, até porque a gente já está indo para 45 minutos de live, eu queria muito falar sobre a questão da concessão de crédito, né? Quando a gente fala de direito do devedor, a gente se pega na situação daquela cobrança insistente, né? Que muitas vezes é realizado principalmente para aquelas pessoas que hoje já estão com seu nome negativado, né? Então, muitas vezes os bancos ou até outros credores fazem a venda daquela dívida para uma empresa especializada em recuperação de crédito e muitas vezes essas empresas não só são extremamente insistentes com a questão da cobrança, existe uma cobrança abusiva e excessiva por parte dessas empresas. E também tem aquela questão da cessão de crédito, né? Que inclusive a gente entra naquela questão, tem um artigo no Código Civil que fala justamente sobre esse tema da concessão de crédito e da notificação para o credor hoje. Então, o que hoje pode ser feito? É legítimo, não é legítimo esse tipo de cobrança sem notificar o devedor que aquela dívida foi concedida a outra empresa? A transferência de crédito e de débito, elas são lícitas, elas são legítimas. O banco pode vender lá, né, os seus créditos para outros bancos, para outras instituições, podem contratar empresas terceirizadas para fazer a recuperação de crédito. Então, de início, a priori, isso não é ilícito, né? É tudo ok, não há nada que vede, pelo contrário. Tanto o devedor, ele pode trocar de credor, ele pode pegar a dívida que ele tem em um banco e levar para outro banco. Fazer a chamada portabilidade, né? Exatamente. E aí o banco que está comprando a dívida, ele se subroga de todos os direitos do banco anterior. Então, isso não havendo prejuízo para o devedor, não há nenhum problema. Então, o banco ele também pode fazer isso. Ele pode vender aquelas dívidas para outro banco. O que é que não pode acontecer? É esse novo banco que agora é o seu credor, ele te cobrar sem te avisar previamente que ele agora é teu credor. Então, quando essa negociação entre os bancos, entre instituições financeiras, você deve ser notificado de quem, né, a relação que você tinha com alguém, ela se extinguiu ali e agora tem uma nova relação. Não precisa o devedor concordar. Isso não é uma faculdade do devedor, ele não tem que concordar, ele não tem que anuir com essa transação entre as instituições financeiras. Mas, obrigatoriamente, ele deve ser notificado disso, que isso aconteceu. E aí, se você foi cobrado, se entraram com ação judicial e você não foi notificado, se existe uma ação judicial, você pode anular aquela ação por falta de notificação. Se você está sendo cobrado, essa cobrança ela é abusiva, porque eu não fui notificado, eu não tomei ciência formalmente de que aquela empresa que está me cobrando agora, ela é minha credora. E aí a gente precisa diferenciar o que é cobrança excessiva e o que é cobrança abusiva. A cobrança abusiva é aquela que ela é totalmente indevida, né? Alguma pessoa que eu não devo está me cobrando. No Brasil é muito comum empresas errarem e colocar uma pessoa no SPC sem essa pessoa dever nada. E aí, nesse caso, a cobrança é abusiva. Eu estou sendo cobrado, né, por algo que eu não devo. Já a cobrança excessiva não. Eu devo, mas a cobrança ela é de uma forma ilícita. Como eu falei anteriormente, a dignidade da pessoa humana ela não está prevista em lei, ela está prevista na Constituição, que é muito superior às leis. Então, eu não posso ser cobrado de forma que tire a minha dignidade.
É muito comum o cliente chega aqui no escritório e diz, olha, estão ligando para o meu trabalho, ligaram para minha sogra, ligaram para minha namorada, né? Ficou uma situação totalmente constrangedora, eu recebo diversas ligações por dia, né? É algo que tirou completamente a minha paz. Isso eu devo, né? Então, a cobrança ela é lícita, mas a forma que ela está sendo feita, ela é excessiva. E aí, é muito comum o pessoal entrar na justiça e dizer, olha, eu estou sendo cobrado dessa forma e a justiça diz que isso aqui é ilícito e aqui cabe dano moral. E as pessoas receberem danos morais decorrente dessas cobranças excessivas. Porque foi o direito do credor de cobrar, ele ultrapassa esse direito, ele abusa desse direito. Então, essa cobrança excessiva ela é ilícita também e é muito comum a gente ter ações aí que são julgadas procedentes, né, porque o credor ele abusou do direito de cobrar. Infelizmente, doutor Petrúcio, isso acontece e faz até parte da estratégia para tentar forçar uma negociação com o cliente que hoje está devendo. E principalmente porque é o que mais a gente observa nos casos, não é somente a cobrança excessiva, mas é justamente a ameaça que muitas vezes o devedor está sofrendo ali naquela ligação, através daquele contato, ou melhor, daqueles contatos, porque não é apenas um por dia, tem situações onde o devedor registra até mais de 40 ligações em um único dia, que é um número muito fora do normal, né? E a gente percebe que a tentativa dessas empresas é justamente forçar essa negociação, o que muitas vezes acaba sendo inclusive uma negociação onde o devedor ele vai continuar numa situação muito ruim, porque ele vai ser forçado a fechar uma negociação de uma parcela com juros muito alto. Então, essa negociação acaba não sendo, inclusive, justa. Um ponto que eu queria perguntar referente a essa questão da cobrança é até mesmo com relação ao posicionamento do devedor nessa situação. É claro que se a pessoa que está em situação de dívida, ela tem o dever de pagar, mas ela também está tentando, de alguma forma, entrar numa negociação. E essa situação, essa posição de negociação, muitas vezes as empresas colocam o devedor em um desequilíbrio nessa negociação, né? E um ponto que eu queria trazer para quem hoje está assistindo a gente é justamente nessa situação de dívida, como que eu posso tentar negociar diretamente com essas empresas. Qual o risco também que eu corro porque geralmente quando a gente não consegue fazer uma negociação de imediato, quando a negociação não é justa e inclusive eles até tentam passar informações bem aleatórias e não completas ao ponto do cliente não saber o quanto que ele deve, a dívida original dele, eles simplesmente passam parcela e número de parcelas e querem fechar o quanto antes essa negociação, até mesmo para o devedor não perceber qual mau negócio que ele está fazendo, que ele está fechando naquele momento. Então, o devedor ele pode, de repente, tentar negociar, e se não teve uma negociação justa para ele naquele momento, ele simplesmente não aceitar aquela condição que aquela empresa está oferecendo. Quais são os riscos? É possível o devedor se posicionar com relação a essa negociação? E, na sequência, eu queria que você entrasse nesse tema do quais são os riscos do cliente, do devedor, protelar essa dívida aí no longo prazo com relação à cobrança judicial. O que pode acontecer se uma pessoa deixa de pagar durante muito tempo essa dívida? O que ela pode sofrer aí judicialmente se essa dívida vir a ser cobrada na justiça? Olha, a gente tem aí um leque de opções que o devedor pode fazer. A gente já falou de revisão, né? Se foi injusta a cobrança, né? Se está inserindo ali juros abusivos, se o credor ou o terceirizado está incluindo taxas que ele não deve, às vezes inclui honorários advocatícios, se não houve prestação
a cobrança que a pessoa recebe é por telefone, então não é um advogado que está ligando, né? É apenas um funcionário da empresa, isso já faz parte do contrato que você fez lá, então não há trabalho intelectual de advogado, não tem sentido eu pagar honorários de advogado numa situação dessa, isso é muito comum acontecer. Então, existe um instituto chamado consignação em pagamento. Consignação em pagamento é quando eu quero pagar, mas eu quero pagar o valor que eu entendo que é justo. Mas o credor diz que não recebe. Ele só recebe se tiver lá os honorários inclusos. Ele só recebe se tiver um juro absurdo incluso. Ele diz, olha, eu mando o boleto hoje, eu mando agora. Me dê seu e-mail que eu te passo agora. Mas eu só passo se for o valor X. Mas eu não concordo com esse valor. Esse valor é extremamente abusivo. Ele está me cobrando ali, o que é muito comum aconteceu, eu tenho muitos clientes que relatam isso, está me cobrando honorários advocatícios. Não tem processo. Para que eu vou... Onde é que está o trabalho de um advogado? Qual é o trabalho intelectual de um advogado? Se não tem processo, se não há nada jurídico ali, são apenas cobranças e ligações que eu recebo o tempo inteiro. Então, nesse caso, pode-se fazer uma consignação em pagamento. A consignação em pagamento nada mais é do que eu depositar ou em banco ou na justiça o valor que eu entendo correto. Geralmente a gente faz isso no judicial e aí eu abro um processo e mostro ao juiz que está acontecendo aí um excesso, né, do credor, e o juiz ele vai analisar e normalmente ele concorda e ali eu deixo de ser devedor. Né? Eu entrego ao juiz o valor que eu entendo correto, a partir do momento que o juiz recebe o dinheiro eu já deixo de ser devedor e aí o processo vai tramitar para o juiz decidir no final do processo se o valor que eu estou pagando é correto ou não. Se for errado eu pago a diferença, se for correto fica aquele mesmo. Né? E o banco vai inclusive pagar todas as despesas processuais e honorários advocatícios e tudo mais. Então, existe essa possibilidade da consignação em pagamento. A gente já fez aqui consignações em pagamento nessa situação especificamente. Então, o devedor, ele não deve se desesperar, né, de início, ele não deve se desesperar pelo simples fato de ele estar recebendo ali uma ameaça de uma ação judicial. Às vezes, ir para a justiça é o melhor remédio, né? Pelo menos está em boas mãos, está com a justiça, aquela relação dele. Isso não significa que se ele der um bem em garantia, esse bem possa vir a ser constrito. Mas o fato de estar na justiça, ele pode alegar tudo o que aconteceu, todos os ilícitos que aconteceram, e se o juiz entender que foi excessivo, o juiz vai permitir com que ele faça o pagamento dos valores devidos e não pague, né, nada mais do que ele deve. E uma outra possibilidade, que também não é muito divulgado, é que na justiça, a própria lei, o próprio Código de Processo Civil, ele permite com que eu faça um parcelamento legal, né? Um parcelamento previsto em lei. Muita gente não sabe disso, mas se eu devo a alguém, né? Eu devo um banco, o banco me executou, ele entrou lá com ação de execução, o juiz vai dar 3 dias para eu pagar, isso às vezes é uma vantagem muito grande, porque eu queria parcelar e o banco não aceitava. E o que eu faço? Eu solicito ao juiz, no prazo para eu apresentar a defesa, eu solicito ao juiz esse parcelamento legal. E aqui a negociação não é mais entre mim e o banco, agora é entre mim e o juiz. E aí o juiz vai analisar que eu estou passando por uma pandemia, que minha empresa está ruim das pernas, que eu estou devendo, que eu estou de boa fé, que eu quero pagar, e ele pode parcelar a minha dívida em até 6 vezes. Eu pago a entrada e o restante em até 6 vezes, que isso às vezes é muito bom, né, para o devedor. Ele vai pagar tudo atualizado, tudo direitinho, vai pagar as despesas processuais, porque já é devido, já estava previsto no contrato, né, mas ele não vai pagar nada mais do que ele deve. E aí tem essa possibilidade, né, essa possibilidade desse parcelamento legal que a gente chama isso de moratória. Então eu posso fazer essa moratória na justiça e às vezes é uma solução bastante bacana aí para o devedor. Certo. E, doutor Petrúcio, o que é possível fazer no caso de a cobrança já passar para a cobrança judicial? O que vai acontecer com essa pessoa nessa situação de cobrança judicial com relação aos bens dela, bloqueio de bens, bloqueio de contas bancárias? Como que funciona isso? Qual que é o risco que o devedor corre em prorrogar muito essa questão de começar a negociar uma dívida, a forma de pagamento de uma dívida com o credor? O que dá para ser feito? Que risco é esse? De repente o devedor tem que tomar cuidado para não chegar a tal ponto?
Existe na justiça, né, na verdade existe na lei, há os entendimentos judiciais, que há um complemento, né, da jurisprudência, que são entendimentos judiciais, com as normas que estão dispostas na lei, de que há bens que são penhoráveis, então os meus bens podem responder pelas minhas dívidas, então eu tenho um carro, o carro pode ser vendido, né, para pagar as minhas dívidas, mas às vezes o carro, às vezes é um outro bem que eu tenho, os bens que guarnecem a casa, normalmente são bens impenhoráveis. Isso significa que nem tudo meu vai ser tomado. Não vai chegar um oficial de justiça na minha casa e vai penhorar a minha geladeira, né, a minha televisão nova e vai levar e mandar isso para um leilão ou entregar ao devedor. Não é assim que funciona. Então, eu tenho uma série de bens que são impenhoráveis, né? Em regra, quando eu tenho uma ação judicial, a primeira coisa que é penhorado são suas contas. E aí a gente tem duas ressalvas. O salário, ele é impenhorável. Então, o salário, em regra, ele é impenhorável. Existe um entendimento judicial que, na verdade, esse salário ele pode ser penhorado até 30%. Então, eu não poderia ter mais de 30% do meu salário penhorado. Uma outra coisa impenhorável que muita gente não sabe é a poupança. A poupança de até 40 salário mínimo, ela é impenhorável. Então, se eu tenho uma poupança que realmente é uma poupança, né, que não é aquela poupança que, na verdade, eu uso como poupança porque a taxa é menor, porque eu não pago lá taxa de serviço, mas eu movimento diariamente, eu movimento frequentemente aquela poupança. Não é essa poupança que eu estou falando. É aquela poupança que você utiliza realmente para poupar dinheiro, realmente, no intuito de se precaver aí ou de fazer algum plano, de fazer uma viagem. Essa poupança ela é impenhorável. Não pode ser penhorável para pagar aí suas dívidas. Tem exceções, claro, no caso de pensão alimentícia, mas estou falando de dívida aqui de banco, da dívida comum, né? Então, aquela poupança é impenhorável. Então, os bens que guarnecem a sua casa, né, a televisão, o ar-condicionado, a geladeira, são bens impenhoráveis, né? A poupança é um bem impenhorável. O carro, se esse carro ele é utilizado como instrumento de trabalho, né, o Uber comprou o carro, né, e utiliza aquele carro como fonte de renda, né, o instrumento de trabalho dele, esse carro também é impenhorável, né? O computador do advogado ele é impenhorável. Então, os instrumentos de trabalho em geral eles são impenhoráveis. As exceções que a gente teria para quebrar essa regra, a casa de morada também é impenhorável. As exceções é se você deu esse bem em garantia, né? Se você fez na hora de fazer o contrato, você deu esse bem em garantia, a gente chama isso de garantia real, aí sim a gente teria uma exceção, não seria o caso de alegar impenhorabilidade. Mas se sua dívida não tem nada a ver com aquele bem, se não deu aquele bem em garantia, né, esses bens são impenhoráveis. Então, às vezes, a ação judicial ela não é motivo de desespero, né? A própria lentidão da justiça, às vezes, é muito melhor do que a própria negociação que você fez anteriormente, porque a lentidão da justiça vai te dar um fôlego para você juntar dinheiro, e a primeira coisa que o juiz pode fazer, inclusive você pode solicitar, é que faça uma audiência de conciliação. Aí você ganhou alguns meses aí de folga, juntou um dinheirinho, vai para a audiência de conciliação e lá faz um acordo. Um acordo muitas vezes bem menor do que aquilo que realmente você devia. Quando o banco ele chega ao ponto de ter que te processar, ele já está ali meio que na esperança de não receber mais. Então, para ele não ficar no prejuízo de tudo, às vezes ele faz um acordo de metade do que você está devendo. Então, às vezes, a ação judicial ela não é ruim para o devedor. Pelo contrário, ela possibilita ao devedor aí uma série de opções de parcelamento legal, que eu já falei, de fazer acordo ainda, né? Existe o entendimento judicial hoje que o acordo ele pode ser feito em qualquer fase do processo. Teve a sentença, eu posso fazer acordo depois da sentença, na execução. Então não existe uma fase que diga daqui para frente não pode mais ter acordo. O acordo ele é feito e ele é estimulado pelo CNJ a qualquer tempo. Maravilha, doutor Petrúcio. Eu acho que a gente está encerrando daqui a pouquinho. Eu quero, de repente, verificar se a gente tem alguma pergunta. Então, pessoal, aproveitar esses últimos 2 minutinhos que a gente tem. Mandem perguntas, tanto aqui nos comentários ou ainda na caixinha de perguntas aqui. Eu vou até abrir uma pergunta que eu vi que já chegou aqui para a gente e eu queria que o doutor Petrúcio respondesse para a gente. Então, financiamento de carro, onde já vinha sendo pago em atraso, posso tentar o acordo
é para congelar ou para suspender? Eu entendo que é para suspender esse contrato durante esse período de pandemia ou não? Se ele já vinha sendo pago em atraso, é possível, doutor Petrúcio? É possível sim, né? Como eu falei anteriormente, a própria Justiça já vem recomendando, já vem aí, o CNJ já vem recomendando que não se faça busca e apreensão nesse período de pandemia. Mesmo que já venha sendo pago em atraso, então você já vinha ali tendo dificuldade de pagar aquele débito,